Medo é uma emoção universal. Desde tempos primitivos, ele foi essencial para a sobrevivência. Só que hoje, em vez de fugir de predadores, muitas pessoas enfrentam medos que as impedem de crescer. Medo de errar, medo de ser julgado, de não ser bom bastante. Você já sentiu medo? Comenta aqui, do que você tem medo? Prontos para o próximo voo, águias? O que é medo e como ele funciona? Bom, medo, ele é uma resposta natural do cérebro a algo que a gente percebe como ameaça. Ele ativa uma amígdala, uma pequena estrutura cerebral responsável por nos colocar em estado de alerta. Isso desencadeia reações físicas como a aceleração dos batimentos cardíacos, suor frio, tensão muscular. Só que aqui que está o problema. O nosso cérebro não diferencia uma ameaça real de uma ameaça percebida, ou seja, o medo de falar em público pode provocar a mesma reação biológica que o medo de uma onça correndo atrás de você no meio da floresta. Injusto, né? O medo te bloqueia. As pessoas deixam o medo ditar suas escolhas, recusam oportunidades, evitam desafios e se acomodam em uma zona de conforto que, na verdade, não traz conforto algum. O medo, quando não administrado, ele se torna um verdadeiro sabotador interno. Impede que a gente avance em direção aos nossos sonhos, em direção aos objetivos, não faz sentido. Na maior parte do tempo, a gente está se preocupando e está se limitando com cenários que sequer vão acontecer. Mas mesmo sabendo disso, por que a gente ainda deixa o medo controlar a gente? Medo é alimentado por crenças limitantes que a gente acaba acumulando ao longo da vida. Muitas dessas crenças são resultado de experiências passadas, ou da educação que a gente recebeu, ou da influência social. Se em algum momento você ouviu que errar é fracassar, ou você não é bom o bastante, é provável que tenham internalizado de certa forma esses pensamentos e, consequentemente, você tenha desenvolvido uma resistência a novos desafios. Além disso, o cérebro humano ele é programado para buscar segurança. Ele quer repetir padrões conhecidos e prefere isso a se aventurar no desconhecido. Só que isso explica por que tantas pessoas se mantêm em empregos que não gostam, em relacionamentos que são infelizes, ou simplesmente que evitam mudanças que poderiam levá-las a uma vida mais plena. Mas aqui vai a boa notícia, tá? Boa notícia é que medo pode ser ressignificado. Ele não precisa ser um inimigo, mas ele pode ser um aliado que mostra pra gente onde estão as nossas maiores oportunidades de crescimento. E aí o primeiro passo é reconhecer o medo e compreender que sentir medo não é o problema. O problema está em permitir que ele controle os próximos passos, as nossas decisões. Você já se pegou deixando de fazer algo por medo do fracasso? Isso acontece porque o cérebro prefere evitar riscos do que lidar com a incerteza. Mas o verdadeiro fracasso não está em errar, e sim nunca tentar. Um exemplo poderoso de superação do medo é a história do Walt Disney. No início da sua carreira, o Disney foi demitido de um jornal porque, segundo seu chefe, ele não tinha criatividade o suficiente. Ele, o Walt Disney. Se ele tivesse deixado esse medo de fracassar definir o seu futuro, talvez a gente nunca tivesse a Disney que a gente conhece hoje em dia. Olha que loucura. Outro caso inspirador é o da Oprah. Antes de se tornar uma das apresentadoras mais influentes do mundo, ela enfrentou rejeições e foi até afastada de um cargo como âncora de um telejornal. Ao invés de deixar o medo dominar, ela persistiu e criou seu próprio caminho. E a Shakira, cantora colombiana, você conhece? Ela tem uma voz bem característica. Nas primeiras notas a gente já sabe que é ela, né? É ela que tá cantando. A gente tem certeza só em ouvir o começo da música. Ela faz um imenso sucesso, está em turnê agora, inclusive. Já foi premiada milhares de vezes por sua música, mas nem sempre foi assim. Quando ela iniciou a carreira como cantora, a Shakira foi duramente criticada pelo seu professor de canto. Ele a retirou aí do coral da escola porque ele dizia que o som da sua voz era como uma cabra, vibrante e incomum. Olha que loucura! Engraçado que foram as mesmas características que fizeram dela quem ela é hoje, fizeram ela ter tanto sucesso. Agora pensa na sua vida. Quantas oportunidades você já deixou de passar por medo? O que você faria se você soubesse que não poderia falhar? Você tem algum sonho no seu coração que ainda não realizou? Se você quer aprender a lidar com medo, aqui eu vou deixar algumas estratégias práticas. Como em todo canal, a gente mostra o problema, mas a gente entrega a solução também. Bom, primeiro, reformule o seu medo. Em vez de enxergá-lo como um bloqueio, veja o medo como um sinal de crescimento. Se algo te assusta, provavelmente é porque está fora da sua zona de conforto. Isso é bom, porque é aí que o crescimento acontece. Estudos, inclusive, mostram aí que grandes líderes inovadores sentiram medo antes de tomar decisões importantes, só que aprenderam a usar o medo como um combustível para ação. 2. Divida em passos pequenos. Se o medo de falar em público, por exemplo, te paralisa,
Começa falando para pequenos grupos, depois vai ampliando o público aos poucos. Pequenos avanços geram confiança progressiva e aí reconfiguram seu cérebro para lidar melhor com a pressão. 3. Pratique a exposição gradual, uma das estratégias mais eficazes usadas na psicologia para tratar fobias, até ansiedade, é a exposição gradual. Se você tem medo de altura, comece subindo pequenas escadas antes de enfrentar desafios maiores. O mesmo vale para qualquer medo. Encare-o aos poucos, progressivamente, até que ele vá perdendo forças. 4. Lembre-se de histórias de superação. Assim como o Disney e a Oprah venceram seus medos, você também pode. Isso inspira a gente. Além disso, tem estudos da psicologia positiva que indicam que visualizar histórias de sucesso fortalece a motivação, reduz a influência do medo. 5. Mude sua perspectiva sobre o erro. Veja, muitas vezes o medo está ligado à ideia de fracasso. Mas e se você visse cada erro como um progresso, um processo de aprendizado? Grandes inventores como Thomas Edison falharam centenas de vezes antes de alcançar o sucesso. Então, cada erro é de fato uma lição valiosa, encara assim. 6. Terapia e ajuda profissional. Se o medo está te impedindo de viver plenamente, buscar ajuda psicológica pode ser um grande diferencial. Pode ser, na verdade, uma solução mais fácil, mais rápida. Terapias como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, ajudam a reestruturar pensamentos negativos e criar novos padrões de enfrentamento. 7. Treine a respiração e meditação. Tem técnicas como mindfulness e respiração controlada que ajudam a reduzir a resposta de estresse do corpo, tornando mais fácil lidar com medo. Estudos indicam que, inclusive, a prática regular da meditação reduz a atividade da amígdala, tornando as reações do medo menos intensas. O que você vai escolher? Você vai escolher continuar deixando o medo comandar a sua vida ou você vai enfrentar o medo a partir de agora, vai buscar o seu verdadeiro potencial? Medo pode surgir em momentos de incerteza, mas é justamente nesses momentos que você descobre suas maiores forças. Ele pode tentar te paralisar, mas você sabe que pode transformar o medo em uma oportunidade de crescimento. Queira ter medo. Medo significa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto significa crescer? Então eu quero mais é sentir muitos medos ao longo da minha vida. Só quero ter o poder de não paralisar diante do medo, de usar ele como força. Você tem o poder de fazer a mesma coisa, viu? De aprender com medo. Mas não pode permitir que ele te controle. Então, usa o medo como um guia para se preparar e se fortalecer. E aí, ao superar os medos, não apenas você se torna mais forte, mas também mais sábio. E é com essa sabedoria que você pode enfrentar qualquer desafio. É capaz de superar até as maiores adversidades. Então, não deixa o medo te dominar. Você é quem domina o medo. Tá pronto para enfrentar o que vem a seguir? Bora acreditar em si mesmo, nas suas capacidades? Para fazer isso, você vai ver que nada é impossível, viu? Se esse vídeo fez sentido para você, bora curtir esse vídeo, se inscreve no canal, vou te esperar pro próximo vídeo, aliás, pro próximo voo, Águia. Até lá!